Existe um momento na vida interior de todo buscador em que o caos deixa de ser percebido como falha, não porque a dor desaparece, mas porque algo mais profundo começa a despertar. Um ponto silencioso de observação, uma consciência que já não se confunde completamente com o turbilhão dos pensamentos. Até aqui você acreditou que precisava eliminar o caos, organizar a mente, corrigir emoções, dominar impulsos. Mas Charles Francis Hanel nos conduz a uma revelação mais sutil e infinitamente mais poderosa. O caos não é o oposto do domínio. O caos é o sinal de que a consciência está pronta para subir de nível. Toda mente, quando começa a se tornar consciente de si mesma, entra em conflito. Pensamentos contraditórios emergem. Desejos antigos entram em choque com visões novas. Há instabilidade, confusão, sensação de perda de controle. E quase todos recuam nesse ponto. Interpretam esse estágio como fracasso. Abandonam o processo exatamente quando o poder começaria a se revelar. Hanel ensina, de forma direta, embora poucos percebam, que a consciência precisa desorganizar-se antes de se organizar em um nível superior. Assim como a terra precisa ser revolvida antes de receber a semente, a mente precisa entrar em aparente desordem antes de alcançar domínio real. O erro não é o caos. O erro é resistir a ele. Enquanto você luta contra seus pensamentos, eles lutam de volta. Enquanto tenta suprimir emoções, elas se intensificam. Enquanto tenta controlar a força, perde energia. O domínio verdadeiro não nasce da repressão, nasce da compreensão silenciosa. E aqui começa o ponto de virada. A partir deste momento, você não é mais um indivíduo tentando aplicar uma lei. Você começa a se tornar o campo onde a lei opera. Perceba com honestidade, o caos que você viveu até agora não destruiu você. Ele apenas revelou que o antigo modo de funcionar já não sustenta a nova consciência que está emergindo. Este é o instante exato em que muitos sentem medo. Porque o velho controle está ruindo. E o novo domínio ainda não se revelou completamente. Mas é exatamente aqui que a consciência amadurece. Não pelo esforço, não pela tensão, mas pelo reconhecimento profundo de que o poder nunca esteve nos pensamentos isolados, e sim naquele que os observa. Se você chegou até aqui, algo já mudou. Mesmo que ainda não saiba explicar. E nas próximas partes, você compreenderá como atravessar esse limiar, do caos inevitável ao domínio silencioso. Existe algo em você que nunca esteve em caos. Mesmo nos dias mais confusos, mesmo nos momentos de ansiedade, medo ou desordem emocional, mesmo quando sua mente parecia um campo de batalha, havia algo que observava. Hanel constrói todo o seu ensinamento sobre essa distinção fundamental. Você não é o pensamento. Você não é a emoção. Você não é a reação. Você é o centro consciente capaz de direcionar pensamento. E essa compreensão não é apenas filosófica, ela é operacional. Enquanto você se identifica com o conteúdo da mente, você vive no caos. Quando começa a se identificar com o poder que escolhe o conteúdo da mente, o domínio começa a surgir. Mas aqui está o ponto delicado que poucos entendem. O observador não desperta através de esforço intenso. Ele desperta através de quietude deliberada. O mundo ensina você a reagir. Hanel ensina você a parar, porque a reação é automática. O domínio é consciente, e toda vez que você interrompe o impulso de reagir, mesmo por alguns segundos, você está enfraquecendo o mecanismo do caos. A mente desgovernada é simplesmente energia sem direção. Ela não é maligna, ela não é defeituosa. Ela apenas não foi treinada, e treinamento mental não significa repressão, significa seleção. Hanel é claro, o pensamento é criativo, mas somente o pensamento mantido possui poder real. A maioria vive em fragmentação mental, um pensamento de fé, 2 de dúvida, 3 de medo, 4 de ansiedade, e depois se perguntam por que a realidade é instável. O caos externo é reflexo da inconsistência interna, mas quando o observador desperta,
algo muda. Você começa a perceber o momento exato em que um pensamento negativo tenta se estabelecer. Você começa a notar a emoção antes que ela controle seu corpo. Você começa a sentir a escolha antes da reação. E nesse espaço microscópico entre estímulo e resposta, nasce o domínio. Não é dramático, não é explosivo, é quase invisível, mas é ali que a consciência muda de nível. No início, parece pequeno demais para importar. Um simples instante de pausa, um segundo de silêncio antes da resposta. Mas Hanel nos mostra que a vida é moldada não por eventos grandiosos, e sim por padrões repetidos de pensamento direcionado. Se você consegue sustentar o controle por 1 segundo, pode sustentar por 2, depois por 10, depois por minutos. E então algo surpreendente acontece. O caos começa a perder intensidade. Não porque você o combateu, mas porque você deixou de alimentá-lo. A energia segue a atenção, e a atenção, quando disciplinada, reorganiza o campo mental. Este é o verdadeiro ponto de virada. Não é quando você elimina os problemas. É quando você percebe que não precisa reagir a eles automaticamente. Você começa a escolher. E escolha consciente é o início do poder. Mas ainda há um nível mais profundo a atravessar. Porque perceber o observador é apenas o começo. Assumir completamente o comando da direção mental exige algo mais refinado. Na próxima camada, você compreenderá por que a maioria das pessoas experimenta esse despertar, mas retorna ao caos dias depois, e descobrirá o princípio que transforma momentos de lucidez em estado permanente de domínio. Existe um momento perigoso no processo de evolução mental, um momento que poucos reconhecem. É quando você já percebe que não é seus pensamentos, mas ainda não consolidou o hábito de direcioná-los. Esse é o limiar, e é exatamente aqui que a maioria falha. Hanel nos ensina que a mente é governada por lei, não por desejo, não por entusiasmo passageiro, mas por lei mental. E toda lei exige constância. Você pode experimentar clareza profunda hoje, e amanhã voltar ao antigo padrão, não porque perdeu o poder, mas porque não consolidou a direção. O caos não retorna por maldade, ele retorna por hábito. A mente subconsciente trabalha com repetição, com impressão, com padrão. Se durante anos você repetiu medo, dúvida, insegurança, não será um único momento de lucidez que transformará a estrutura inteira. O ponto de virada não é um instante emocional, é uma decisão sustentada. Aqui está a diferença entre despertar e domínio. Despertar é perceber que você pode escolher. Domínio é escolher repetidamente até que a escolha se torne natureza. E isso exige algo que Hanel valoriza acima de quase tudo: disciplina silenciosa. Não disciplina rígida, não força bruta, mas disciplina de atenção. Você não precisa lutar contra pensamentos indesejados. Precisa apenas retirar deles a permanência. A maioria tenta expulsar pensamentos negativos, mas quanto mais resiste, mais reforça. O caminho superior é diferente. Você seleciona um pensamento construtivo e o mantém, sem tensão, sem ansiedade, sem desespero. Mantém. No início, a mente escapa, dispersa, divaga, e você atrás de volta, sem julgamento, sem irritação. Esse retorno consciente é o verdadeiro exercício de poder. Cada vez que você redireciona a mente, fortalece o centro consciente. Cada vez que sustenta uma imagem construtiva, enfraquece o caos antigo. Pouco a pouco, o campo interno começa a reorganizar-se, e aqui surge algo extraordinário. Você começa a sentir estabilidade. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não oscila na mesma intensidade. O mundo pode continuar imprevisível, mas você não. E nesse ponto, algo profundo acontece. Você deixa de buscar controle externo. Percebe que o único domínio real é interno, e que, ao dominar o interno, o externo responde por correspondência. Esse é o ensinamento central de Hanel. A realidade externa não é causa, é efeito. E quando você aceita isso de maneira absoluta, sem reservas, a consciência atravessa um novo patamar.
Mas ainda existe uma última resistência, a mais sutil. Porque o ego ainda quer resultados imediatos, ainda quer provas rápidas, ainda quer garantias. E o verdadeiro domínio exige algo que o ego teme: confiança na lei invisível. Na próxima parte, você compreenderá por que a entrega consciente é mais poderosa que o controle obsessivo, e como o domínio verdadeiro nasce do alinhamento, não da tensão. Aqui está a revelação que transforma tudo. Domínio não é controlar cada pensamento à força. Domínio é alinhar-se com o princípio que governa o pensamento. Hanel nunca ensinou esforço obsessivo, ele ensinou compreensão da lei. E a lei é simples. O pensamento sustentado, carregado de convicção, molda a condição. O caos surge quando você tenta controlar os efeitos. O domínio começa quando você decide governar as causas. Você não precisa vigiar cada emoção com tensão. Você precisa estabelecer uma direção mental dominante. A mente funciona como um rio. Se você tenta conter a água com as mãos, fracassa. Mas se redireciona o curso, a força trabalha a seu favor. Esse é o ponto de virada da consciência. Você deixa de reagir ao fluxo e passa a determinar o leito por onde ele corre. Mas há um detalhe sutil que poucos compreendem. O alinhamento exige coerência. Não basta afirmar prosperidade enquanto alimenta medo. Não basta imaginar harmonia enquanto nutre ressentimento. Não basta declarar poder enquanto se identifica com fraqueza. O domínio exige integração. Pensamento, emoção e convicção precisam apontar na mesma direção. E isso não acontece por imposição. Acontece por compreensão repetida. Quando você entende profundamente que o universo responde à vibração mental sustentada, não como crença mística, mas como lei exata, a responsabilidade se torna inevitável. Você não pode mais culpar circunstâncias, não pode mais atribuir resultados ao acaso, não pode mais viver como vítima do ambiente, porque você sabe. E saber muda tudo, mas essa mudança exige maturidade, porque o ego quer controlar o tempo da manifestação, quer garantias, quer confirmação imediata. E a lei não opera sob ansiedade. Ela responde à convicção tranquila. Quando você sustenta uma ideia com serenidade, sem tensão, sem desespero, sem dúvida, você entra em alinhamento. E alinhamento gera poder. Esse poder não é dramático, não é exibido, não precisa de aprovação externa. Ele é silencioso. Você começa a perceber que as circunstâncias se reorganizam de forma natural. Oportunidades surgem. Decisões tornam-se mais claras. Interações fluem com menos resistência. Não porque o mundo mudou subitamente, mas porque você deixou de gerar conflito interno. O caos não era externo, era a fricção entre pensamentos opostos dentro de você. E quando essa fricção diminui, a energia se concentra. Energia concentrada é criação. Agora você não tenta dominar a vida. Você se torna um centro estável dentro dela. E é aqui que a consciência se aproxima do clímax. Porque há um momento em que o indivíduo percebe algo irreversível. Ele não está tentando aplicar a lei. Ele está operando a partir dela. Na próxima parte, atravessaremos o ponto exato onde o caos deixa de ser ameaça e se transforma em força integrada. Existe um instante, quase imperceptível, em que a luta termina. Não porque o mundo ficou mais simples, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque algo dentro de você se estabilizou. Até aqui você buscava controle, buscava método, buscava técnica. Agora você compreende. O caos nunca foi o inimigo. Ele foi o campo de treinamento. Cada pensamento disperso revelou sua falta de direção. Cada emoção desgovernada revelou sua identificação com o efeito. Cada frustração revelou sua tentativa de forçar a lei ao invés de cooperar com ela. E então, algo muda. Você para de reagir ao caos. E no momento em que para de reagir, ele perde poder. Hanel nos conduz a essa conclusão inevitável. A mente concentrada é irresistível. Não porque impõe força, mas porque elimina contradição. O verdadeiro caos não é a presença de dificuldades, é a presença de pensamentos opostos competindo dentro de você. Quando a divisão termina,
o domínio começa, e aqui está o ponto de virada definitivo. Você percebe que não precisa controlar o mundo, precisa apenas governar sua própria consciência. Porque a consciência é causa, e causa, quando firme, reorganiza o efeito. Nesse momento, você deixa de oscilar entre esperança e medo, entre entusiasmo e dúvida, entre confiança e ansiedade. Você escolhe uma direção e permanece nela, não por tensão, mas por convicção. A convicção nasce da compreensão, e compreensão profunda elimina hesitação. Agora, quando o caos externo surge, você não se desestabiliza, você observa, você não tenta suprimir, você seleciona, você não luta, você direciona. E essa postura muda completamente sua experiência de vida. Porque o mundo responde não ao que você deseja ocasionalmente, mas ao que você sustenta consistentemente. Este é o momento em que o estudante se torna operador consciente da lei. Você entende que cada pensamento sustentado é uma semente, cada emoção coerente é fertilização, cada repetição deliberada é cultivo. E então, inevitavelmente, a colheita vem, não por milagre, não por sorte, mas por correspondência. O caos não foi derrotado, ele foi transcendido. Você não se tornou rígido, você se tornou centrado. Você não eliminou desafios, você eliminou contradições internas. E quando não há contradição, há poder concentrado. Este é o ponto de virada da consciência. Você deixa de ser vítima de circunstâncias e se torna a origem silenciosa das circunstâncias. E agora resta apenas uma última integração, a consolidação desse estado como identidade permanente.